Pessoal, nós estamos dando sequência ao curso de cardiologia do programa Revalida e nós vamos abordar hoje comigo, com o professor Zé Washington, tá? Um tema para vocês também fazerem parte do estudo, chama arritmias cardíacas. Para nós começarmos a falar sobre arritmia cardíaca, nós temos que lembrar a anatomia do coração. Então aqui está para todos nós de conhecimento como é constituído anatomicamente o coração, com os vasos que chegam, de base, que chegam ao coração, responsavelmente pela cava superior, pela cava inferior, respectivamente, tá? Pelos vasos que saem, emergem do coração, no caso a aorta e a artéria pulmonar, e as estruturas próprias do músculo cardíaco, como as 4 cavidades, 2 ventriculares, 2 atriais e as válvulas entre essas cavidades, semilunares e valvulares, trivalvulares presentes. Então temos as válvulas mitral, aórtica, tricúspide e pulmonar. Então aqui é uma estrutura do coração e nos vasos da base para a gente começar a entender a arritmia. A arritmia é um distúrbio que acontece no ritmo do coração, tá? Então o coração por si só, ele tem a capacidade de produzir o seu ritmo próprio, tá? Então ele tem potencial de células localizado naquela imersão da cava superior, onde se localiza o nó sinoatrial, tá? São células musculares específicas que têm a capacidade própria, tem um automatismo próprio de produzir e gerar e propagar esse estímulo elétrico. O que é uma arritmia? A arritmia é todo distúrbio do ritmo cardíaco, tá? Pode ser assintomática ou gerar sintomas, podendo até mesmo ser graves, como entre eles redução do débito cardíaco ou morte. É um distúrbio muito frequente em qualquer tipo de cardiopatia, tá? E pode aparecer mesmo em pacientes sem nenhuma doença estrutural prévia. Existem vários tipos de arritmias. A gente pode ter as bradiarritmias e as taquiarritmias. Dentro do músculo cardíaco, naquela junção da cava superior, nós temos um nó sinusal. Então, como eu disse, é ali que origina o estímulo elétrico do coração próprio. Lembre-se que ele é sempre também estimulado pelo sistema nervoso simpático e parasimpático, pelas fibras do sistema do vago e do gânglio estrelado que irriga a parte simpática. Mas eu tenho o estímulo dele próprio. Uma vez ali produzido no nó sinoatrial, esse estímulo elétrico se propaga a nível de septo interatrial para o átrio esquerdo, através do feixe de Beckmann, tá? E também por todo o átrio direito, tá? Até atingir a junção átrio-ventricular. Então ele contrai uma frequência, tá? Despolariza o átrio direito, o septo interatrial e o átrio esquerdo através de seus estímulos nervosos, as fibras nervosas, e vai atingir o coração, no caso o coração ventrículo direito, tá? Através do nó átrio-ventricular. O que tem de interessante? Ali nós vamos ter uma diminuição no batimento cardíaco. Então o átrio em si contrai com uma frequência acima do que a frequência ventricular. Por que acontece? Porque se a frequência ventricular acompanhasse a frequência atrial, facilmente o músculo cardíaco entrar em estase, em estagnação, falência, tá? Insuficiência, morreria, não aguentaria isso. O átrio contrai a 100 batimentos por minuto, se o ventrículo ficar batendo a 100 batimentos por minuto, vai acabar gastando energia, glicose, ATP, que vai levar a uma falência, uma cardíaca, consequentemente. Então o estímulo começa no nó sinoatrial, tá? Despolariza o átrio direito, o septo interatrial e o átrio esquerdo através do feixe de Beckmann, se propaga para o ventrículo através da junção átrio-ventricular. Nessa junção átrio-ventricular tem um retardo na condição do estímulo, então uma frenagem, dizendo vulgarmente, tá? E aí o estímulo é conduzido pelas feixes nervosos das fibras de His-Purkinje, tá? Que vai despolarizar o septo interventricular e a parede livre do ventrículo direito e o septo interventricular do lado esquerdo e a parede livre do ventrículo esquerdo, gerando assim a sístole e diástole cardíaca, no caso o ciclo cardíaco. O impulso elétrico, como eu disse, ele tem que ter uma sequência. Então,
Para que haja essa condução elétrica, o músculo do coração, as células do músculo do coração, tem que ter uma automacidade, onde ela gera o próprio estímulo. Então, por isso que eu falei, ele é capaz de gerar o seu próprio estímulo elétrico. Esse nó sinusal tem células capazes de ser autônomas, então ela gera o próprio estímulo. Excitabilidade, ela pode estimular o estímulo elétrico, então ela gera e estimula, ela conduz o estímulo elétrico e ela faz o controle da contração da musculatura. Então a célula muscular cardíaca tem que ter essa propriedade para gerar um ritmo, tá? E se houver alguma alteração na automacidade, na excitabilidade, na condutividade ou na contratilidade, vai ser por decorrência dos feixes nervosos que ali estão envolvidos. Nós temos que ter uma boa definição de duas coisas, o que é uma despolarização e o que é uma repolarização para a gente entender a arritmia. Quando o coração está em repouso, as células cardíacas estão repolarizadas, isto é, temos carga negativa em seu interior. Quando tem um estímulo elétrico, elas se contraem e se despolarizam, tornando-se o interior dessas células carregadas positivamente. Então, em repouso, eu tenho carga negativa, tá? Predominante, e ativado eu vou ter carga positiva. Assim vai ser mostrada para vocês. Tá? Veja lá, o estímulo da célula quando eu tenho uma repolarização e uma despolarização. O estímulo na célula deixa o canal de sódio entrar, tá? Mudando a polaridade dessa célula. Então ela se passa de negativo para positivo. É o que está mostrando o slide aqui. Tá? Uma modificação na polaridade com entrada de sódio e saída de potássio para essa célula. Consequentemente, vai produzir através dos feixes nervosos, das fibras nervosas, a despolarização e repolarização posteriormente. Bom, nesse slide nós vamos ter todo o mecanismo de repolarização e despolarização, então que vai ativar todas as cavidades do músculo cardíaco e o que vai representar em si um eletrocardiograma. Na despolarização e repolarização é que eu vou ter através do eletrocardiograma, tá, as ondas P, que é de despolarização atrial, o intervalo PR, que é o tempo de condução entre o átrio e o ventrículo, passando pelo nó átrio-ventricular, a despolarização dos ventrículos, que é interpretada pelo complexo QRS, e a repolarização dos ventrículos, que é representado pelo segmento ST, onda T. Então, o eletrocardiograma vai mostrar para vocês o quê? Aquilo que acontece na fisiologia, a alteração da polaridade da célula de menos para mais, de mais para menos, tá? Mostra pelo eletrocardiograma. Aquele outro slide para vocês, você veja ali no potencial de ação cardíaco, vai mostrar tudo em fase o que está havendo, todas as fases de despolarização. Então, para vocês saberem como é que age uma droga antiarrítmica, tá? Em qual situação que ela age, tá? É aquilo ali que acontece, uma inversão nas polaridades com saída de potássio, entrada de sódio, saída do potássio e entrada do cálcio. Então, tudo vai acontecer simultaneamente gerando o estímulo elétrico. Baseado nesse slide, a gente tem o porquê de utilizar drogas que vão bloquear essas arritmias subsequentes. Olha aqui o mecanismo. O estímulo sai do átrio direito do nó sinoatrial, é conduzido para o átrio esquerdo e simultaneamente, através do nó átrio-ventricular, é conduzido pelo ventrículo direito e esquerdo, causando a sua ativação. Veja que o eletrocardiograma e o slide dinâmico que mostra a despolarização e repolarização sequenciada, o que é que está acontecendo. Eu procurei mostrar para vocês, especificamente, cada eletrocardiograma, o potencial que acontece isso. Tá? Bom, para a gente entender sobre a arritmia, a gente tem que entender aquele potencial de ação. Então tem que saber o que acontece, a entrada e saída do sódio e entrada e saída também do cálcio. Bom, quando a gente vai interpretar aquilo, a gente vai tratar as arritmias. E para tratar a arritmia, a gente tem que dar medicamentos que bloqueiam essas fases do potencial de ação. Então é fundamental, nesse momento, a gente saber as drogas, tá? Uma classificação já consagrada, que é de Vogt-Williams desde 1970, tá? Para que vá fazer um tratamento, ou muitas das vezes eu vou pegar um paciente com uma arritmia que é subsequente ao uso desses medicamentos, que está bloqueando aqueles potenciais de ação.
A primeira droga que a gente vai ter é os bloqueadores do canal de sódio, tá? Então vão ter medicamentos que bloqueiam os canais de sódio, então a entrada de sódio para a célula. Tá? O segundo vão ser os bloqueadores beta-adrenérgicos. O terceiro grupo, os bloqueadores dos canais de potássio. O quarto grupo, dos canais de cálcio. Então eu tenho a bomba sódio-potássio, a TPase que está envolvida, e a entrada de cálcio na célula. Se eu tiver que tratar uma arritmia, eu vou usar medicamentos que bloqueiam isso, e também o sistema beta-adrenérgico. Ou, se eu estou sob o efeito desses medicamentos em excesso, também vou ter que fazer a reversão desse caso. Tá? Vejam lá, então nós temos todas as fases do potencial de ação, tá? Mostrada da fase 0 até a fase 4. Nos slides anteriores está mostrando como é que acontece a entrada e saída dos eletrólitos, para que a gente possa interpretar agora como é que a gente vai usar esses medicamentos. Tá? Essa classificação é fundamental de vocês saberem. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que é drogas que estão bloqueando o canal de sódio. Muitas das vezes, como eu disse, pode pegar uma arritmia, tá? Subsequente ao uso desses medicamentos. Quais as classes? Grupo classe 1, tá? Então temos bloqueadores de sódio. Que medicamentos que agem bloqueando isso? Drogas consagradas e já pouco em uso, como a quinidina ou a procainamida. Ainda continua usando a procainamida, a quinidina, devido ao seu efeito adverso, parou de usar. A lidocaína que muitas vezes é usada para reversão da taquicardia ventricular, tá? Quando não tem a amiodarona ou da fibrilação ventricular, tá? A propafenona, um outro antiarrítmico, ou a flecainida. Classe do grupo bloqueadores beta-adrenérgicos, os beta-bloqueadores, em especial o propanolol e o metoprolol que tem essa atividade. Os bloqueadores do canal de potássio, a amiodarona e o sotalol. A amiodarona que muitas das vezes é usada para tratamento da fibrilação e da traque ventricular na parada cardiorrespiratória. E os bloqueadores do canal de cálcio, que é o verapamil e o tiazem. Todas essas drogas têm seus mecanismos de ação estabelecidos, tá? É importante que vocês aprendam a interpretar onde que age através do gráfico de potencial de ação. Umas drogas que fica em haver também, são duas drogas que eu vou citar agora, você já deve ter utilizado ou já viram muitas das vezes utilizar, é a digoxina, que é da classe dos digitálicos. Qual que é o mecanismo dessa droga? Esse medicamento ele não está listado naquele grupo do potencial de ação, mas ele age bloqueando a sódio-potássio ATPase. Frequentemente pergunta de prova, qual o mecanismo de ação da digoxina? Bloqueia, inibe a bomba de sódio e potássio ATPase, causando essas alterações fisiológicas por sequente. Pode acontecer riscos de intoxicação desse medicamento, tá? Tem que se tomar cuidado, como qualquer medicamento de ação antiarrítmica cardíaca, ela pode ter o efeito benéfico e o efeito adverso. Então, muitas das vezes, ela também pode causar malefício e vezes melhora. Mas, basicamente, eles agem causando uma boa melhora, por isso que são amplamente aplicados para isso. As drogas específicas, tá? Então, eu listei para vocês aqui o grupo 1, cai muito em questão de prova, quinidina e procainamida. Grupo 1A, bloqueador do canal de sódio. Grupo 1B, lidocaína, tá? Também utilizada. Grupo 1C, propafenona. Cada uma tem o seu mecanismo de ação, tá? E a sua particularidade de emprego clínico. Fundamental vocês saberem isso. Os beta-bloqueadores, tá? Inibem as correntes de despolarização espontânea. Então é a classe 2, grupo 2, a classificação chamada Vogt-Williams, que eu digo para vocês. Tá? Fundamental, os beta-bloqueadores agem como bloqueando os canais de cálcio. Então, muito cuidado quando a gente usa beta-bloqueador e vai tratar uma arritmia subsequente, vai utilizar um antagonista de cálcio, tipo verapamil e o tiazem. Eu posso fechar demais esse canal, tá? E aí eu posso levar uma complicação de assistolia cardíaca. Então, sempre com precaução. O metoprolol e o propanolol fazem parte desse grupo. A amiodarona e sotalol fazem parte de um grupo bloqueador de canal de potássio, tá? São amplamente utilizados, a amiodarona, como eu disse, para reversão da fibrilação ventricular e da ataque ventricular. A lidocaína, que é do grupo 1B, também para essa situação. Então, elas têm a sua indicação clínica envolvida. O diltiazem e verapamil, tá? Eles bloqueiam o canal de cálcio, então vamos bloquear a fase 4, naquele potencial de ação, que é a entrada do cálcio, tá? São utilizados também para esse tratamento. Como eu disse, precaução quando associado
com beta-bloqueadores. A adenosina é uma droga antiarrítmica, tá? Que fica classificada à parte, como eu citei para vocês aqui, e ela tem seu potencial de ação de melhora na arritmia. Como é que ela age? Ela diminui a formação de estímulo no nó sinoatrial, diminuindo o tempo de condução do nódo AV. Então, ela vai retardar a condução através do nódulo AV, bloqueando, podendo interromper os caminhos de entrada no nódo AV. Na classificação de Vogt-Williams, ela tem uma classe 4 semelhante ao antagonista de cálcio, tá? Mas não são antagonistas de cálcio. O que tem de bom? Ela tem um início imediato. O antagonista de cálcio demora um pouquinho mais para agir, com uma biotransformação muito rápida. Tá? Ela tem um efeito bem mais rápido, tá? Menos nocivo do que os antagonistas de cálcio. São indicados, um e outro, qualquer um deles são amplamente empregados para tratamento das arritmias, mas tem essa particularidade de ter uma ação maior, mais rápida, devido à sua maior biodisponibilidade. Isso está fornecido através do Arquivo Brasileiro da Cardiologia, tá? Que eu fiz questão de separar para vocês. Também no livro de Fisiologia do Guyton, a Farmacologia do Goodman, que está citando todos os mecanismos de ação dos antiarrítmicos e o potencial de ação também. Tá? Nós vamos falar agora, dentro das arritmias, num grupo que se divide entre as bradiataque. Eu vou citar para vocês agora as bradiarritmias. Tá? O que pode acontecer na bradiarritmia? Promover, dependendo do estímulo, redução do débito cardíaco com sintomas subsequentes e baixa do débito cardíaco. Tá? O tratamento da bradiarritmia depende da causa e da manifestação clínica. Muitas das vezes também vê-se no efeito secundário de drogas antiarrítmicas. Tá? Se não pode ser corrigida, aí a gente vai indicar um dispositivo chamado marca-passo, que basicamente vai segurar o ritmo cardíaco numa determinada frequência. A bradiarritmia é uma doença que acomete o nó sinusal ou sinoatrial, tá? Quando o nó sinusal perde a sua capacidade de comandar o ritmo cardíaco normal, chamada de automatismo, então ele perde uma daquelas funções, o automatismo, induz o aparecimento de bradicardia, queda da frequência cardíaca abaixo de 50. Desde sinusal, tá? Então posso ter um ritmo sinusal ainda mantido, mas com frequência baixa, até outros ritmos de escape que assumem o batimento cardíaco do coração. Se acontecer uma redução importante dessa frequência cardíaca, comumente pode estar associado a sintomas de baixo débito. O que causa essas bradiarritmias? Na cardiologia a gente tem que procurar a causa, como em tudo na medicina. Causas principais: doenças de Chagas, comumente no Brasil, tá? Doenças degenerativas, envelhecimento, tá? Febre reumática, devido ao acometimento do músculo cardíaco, comete aquele potencial de células autônomas, tá? E leva a uma deterioração da capacidade de produzir estímulo, a febre reumática como causa. Isquemia, eu posso ter uma artéria, tá? Geralmente a artéria coronária direita e seu ramo sinoatrial que irriga o nó sinusal. Então o paciente tem uma isquemia crônica ou aguda, teve um infarto, tá? Tá tendo uma má circulação dali, as células estão morrendo, vai levar uma perda própria do estímulo elétrico. Na condição de estímulo elétrico, uma bradiarritmia. Muito comumente, paciente vítima de infarto agudo do miocárdio que acomete a coronária direita, parede inferior. É uma complicação do infarto que pode acontecer. Hipotiroidismo também leva ao acúmulo de substâncias que retardam a propagação do estímulo elétrico, o hipotiroidismo clássico. Então, é muito por isso que o paciente com hipotiroidismo e também tem uma baixa resposta beta-adrenérgica, evolui com bradiarritmias, e também uso de medicamentos, como eu disse, antiarrítmicos. Então, se a gente usar muito excessivamente um beta-bloqueador, no caso, propanolol, metoprolol, é muito comum o paciente procurar a gente, me procurar com frequência baixa, ou ser encaminhado com frequência baixa, e está tomando dose excessiva ou dose não ideais para ele de beta-bloqueador. Chega com frequência 50, 40, pode não estar sentindo muitas vezes nada, tá? Porque ele tem um coração viável ainda, mas está sob efeito de medicamentos que deprimem a condução, o automatismo, a geração, a propagação e o estímulo através do nó sinusal e atrioventricular. As bradiarritmias, elas são divididas em vários tópicos. Então eu posso ter uma bradicardia sinusal, tá? Os escapes tipo atriais, juncionais e ventriculares, os bloqueios sinoatriais, um ritmo equitópico atrial, um ritmo juncional ou uma dissociação atrioventricular.
Vai depender da intensidade e da gravidade na propagação do estímulo elétrico. No caso aqui, nós temos um caso clássico de uma bradicardia sinusal. Toda vez que eu tiver uma frequência cardíaca abaixo de 60, especificamente abaixo de 55, tá? Vocês vão olhar pelo eletro ali, tem onda P conduzindo o complexo QRS, é um ritmo sinusal. Quando vocês forem contar a frequência, vai dar uma frequência abaixo da habitual, classifica-se como bradicardia. Então é uma bradicardia sinusal. Pode ser fisiológico, normal da pessoa, ou ela tem alguma doença associada ou sob o efeito de algum medicamento. O termo escape é usado para indicar quando o batimento tardio. O que vai me dizer que é um escape? Notem que o eletro ali, ele vem numa condução, onda PQRS, PQRS. Toda onda, primeira que eu vejo, que antecede o complexo QRS, onda P, tá? Se essa onda P tem uma morfologia diferente, é um ritmo de escape. O que tem de importante ali? Veja que a onda P está negativa. As ondas P conduzindo QRS são positivas, tá? Essa está negativa, é um ritmo de escape, tá? No caso, um escape atrial. O ritmo está saindo não da região do nó sinusal, mas a região abaixo do nó sinusal, próximo ao nó atrioventricular, então está subindo em sentido retrógrado, por isso está produzindo esse estímulo com esse traçado eletrocardiográfico de forma diferente. Esse é um escape atrial. Um ritmo juncional, olha lá. O que é um ritmo juncional? É um outro tipo de escape, tá? Que se origina na junção atrioventricular. Então o ritmo surge na junção atrioventricular. Ritmo juncional, está na junção atrioventricular. O que ele tem característica? Não ter onda P. Ali naquela região não vou ter onda P. Então se eu tiver uma onda P invertida de baixo para cima, ritmo atrial, escape atrial. Se for a nível juncional, não vou ter onda P. É o nó atrioventricular que está produzindo o seu estímulo. Então não vou ter onda P. Onda P é só do ritmo sinusal, tá? Próximo. O escape ventricular. Qual que é a característica de um escape ventricular? É um estímulo produzido a nível de ventrículos, de fibras de His-Purkinje, tá? Qual que é a característica disso? Quando a condução atinge o ventrículo, ela fica mais lenta. Devido à massa e ao diâmetro das cavidades, a condução do estímulo elétrico é mais lenta, tá? Então, o que eu vou produzir? Um complexo alargado de duração. Então, um complexo alargado com duração maior que o normal, tá? Esse é um ritmo que parte do ventrículo, chamado de escape ventricular. Então, eu tenho um ritmo atrial, que surgiu na nível de sinusal, um ritmo juncional, que é escape juncional, e um escape ventricular. O atrial eu vou ter onda P de morfologia invertida, negativa. O juncional eu não tenho onda P, e no ventricular eu não tenho onda P, porém eu tenho um complexo alargado de duração, devido à duração maior da propagação do estímulo. Um bloqueio sinoatrial, uma das outras características de uma bradicardia. Eu tenho, o que eu tenho isso? Eu produzo o estímulo elétrico, eu tenho um automatismo. Só que a minha condução até chegar o nó AV, atrioventricular, é lento. Vejam que ele tem onda P QRS, P QRS. De repente, tem um QRS e há uma pausa, tá? O estímulo não vai, não passa, demora um pouquinho para passar, um pouquinho, né? Um pouco tempo, e aí ele vai defragar, tá? Isso é característica de um bloqueio sinoatrial. É um problema no nó sinusal, na propagação, na condução do seu estímulo elétrico, tá? As causas disso pode ser desde isquêmica até fisiológicas também, uma degeneração fisiológica, tá? Pode causar sintoma? Pode causar sintoma. Vocês vejam que o eletro ali mostra bloqueio sinoatrial de 3º grau, tá? É o mais comumente evidenciado. O de 1º e de 2º grau, só através do estudo eletrofisiológico. Então, o que vai dar manifestação e a gente vai pegar pelo traçado eletrocardiográfico, geralmente é isso. Então, ele vem um batimento, tá? Onda P conduzindo a uma pausa, tá? Porque a condução teve problema na sua condução. É um problema na célula de conduzir esse estímulo elétrico lá. E leva esse sintoma. Outro para vocês, um bloqueio sinoatrial, para vocês estarem vendo, ó. Veja que tem onda P produzindo QRS no último traçado aqui no eletrocardiograma, PQRS, 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 3 PQRS lá. De repente uma pausa.
volta o ritmo, PQRS. Ali houve um bloqueio sinoatrial. Então, há uma produção normal, só que uma propagação e uma condução alterada do estímulo elétrico. Tá? Um ritmo ectópico atrial, tá? O que a gente vai ver? É a presença de alterações diferentes da fisiológica no batimento cardíaco. O que tem de interessante? Se a gente pegar a derivação no ritmo ectópico atrial, todas as ondas P, pessoal, têm característica positiva, tá? Nas derivações periféricas. Calma. De D1 a AVF. Então o P é positivo e simétrico, exceto em AVR, que ela é negativa. Todas, de D1 até AVF. Se eu tiver uma onda P negativa, tá? Ele é um ritmo ectópico atrial, isto é, ele não está saindo do nó sinusal, de outra região do átrio que está produzindo esse estímulo. Então a célula do nó sinusal lá não produziu, tá? E outra célula na musculatura atrial produziu esse estímulo. E ela vem de forma retrógrada, de baixo para cima, não de cima para baixo. Por isso ela adquire essa morfologia negativa. Pode ser que acomete um ritmo atrial baixo na região direita ou esquerda. No caso ali está mostrando uma derivação inferior que é do átrio direito. Então o estímulo está vindo da região baixa do átrio direito para estimular os ventrículos, mas se tiver em D1 e AVL é do átrio esquerdo. Um ritmo juncional, tá? Nós vamos ter um batimento mais lento que o normal. Qual que é a frequência normal do coração? 55 até 100 batimentos. Se eu pegar uma frequência mais baixa, tá, do que o normal, mas não ter onda P, é um ritmo juncional. É um ritmo que surgiu a nível da junção atrioventricular. Então vai dar um batimento em torno de 40 a 60 batimentos por minuto. Tá? E se eu tiver um ritmo lá de RIS por 15, vai dar abaixo disso. Quais as causas das bradiarritmias? Tá? Doença do nó atrioventricular, tá? Então outras causas também pode ser por drogas que também levam a isso. Então vai levar a uma lentificação, uma condução no estímulo elétrico. Eu posso ter um grau mais avançado de distúrbio de condução. Aí entram os bloqueios atrioventriculares. Então eu tenho uma situação onde eu tenho o nó sinusal com dificuldade de produzir, de propagar, de conduzir esse exame. Então, produzir automatismo, conduzir e propagar lá, levar esse estímulo para frente. Quando ele chega na junção atrioventricular, ele tem que ter um retardo fisiológico. Então ele vem com batimento de 80 por minuto, tá? Ou de 100, 120 por minuto, ele tem uma frenagem ali, para quê? Para que haja uma despolarização mais eficaz dos ventrículos, tá? Consiga haver uma diástole e uma sístole mais eficaz. Porque se ele ficar batendo todo mundo na mesma frequência, não vai ter uma diástole nem uma sístole, tanto atrial quanto ventricular, e um ciclo cardíaco capaz de manter um débito. Então há um assincronismo nisso. Se o problema está na junção atrioventricular, o ritmo é produzido no nó sinoatrial e conduzido através dos átrios para a junção atrioventricular. Bom, no nó AV há uma frenagem, tá? Há uma frenagem, há um stop maior, uma parada maior. O estímulo está normal, pode ter tudo associado também. Eu posso ter uma doença do nó sinusal com uma alteração na passagem atrioventricular. E aí eu tenho um bloqueio atrioventricular, chamado BAV, tá? Que ele vai desde o primeiro grau até o terceiro grau. Os bloqueios atrioventriculares, tá? São didaticamente classificados. Primeiro grau, tá? Onde vocês vão ver o eletrocardiograma que tem uma característica particular. O intervalo PR é maior do que 0,20 segundos em determinadas populações. O de segundo grau divide no tipo 1 e tipo 2 e o de terceiro grau também é chamado de completo. Então muitas das vezes o tratamento vai ser necessário dependendo dos sintomas e do grau que esse bloqueio se apresenta. Principais causas que levam a um bloqueio atrioventricular, tá? Bom, ela pode ser comum, fisiológica, indivíduos atletas, tá? Pode ser patológica, o indivíduo tem uma coronariopatia aguda, fez um infarto, vítima de miocardite, de uma endocardite, pode acontecer. Uso de medicamentos que levam à diminuição, os beta-bloqueadores. Distúrbio eletrolítico, uma hiperpotassemia, tá? Isso pode ser um quadro transitório. Então a gente vai resolver esse problema, tende a desaparecer. Agora, ele pode ser um quadro persistente. Eu posso ter um envelhecimento, uma degeneração do sistema de condução.
desse estímulo, tanto em idosos quanto pessoas novas podem acontecer, tá? Pacientes portadores de doença de Chagas, porque a doença de Chagas acomete o sistema de condução elétrica, paciente portador de doença arterial coronariana aguda ou crônica, dependendo da intensidade, tá? Outras cardiopatias, uma cardiopatia dilatada com destruição das fibras nervosas pode também acontecer com isso. O que nós temos de importante num bloqueio atrioventricular de primeiro grau? Um aumento no intervalo PR. Tá? O intervalo PR tem duração 0,20 segundos, didaticamente 5 quadradinhos. Tá? Se ele passar disso, ele classifica como BAV. Acima de 0,22, tá? Para indivíduos acima de 40 anos, se classifica acima de 0,24 para indivíduos de 80 anos. Então, nem todo BAV é patológico. Lembre-se, eu tenho um envelhecimento. Se eu pegar um indivíduo idoso de 70, 80 anos lá, eu achar um intervalo PR de 0,24, não quer dizer que seja doença, tá? Pode ser, é normal no envelhecimento. Então, uma lentificação disso. Não tem sintoma, não vai muitas vezes precisar de tratamento. Então, intervalo BAV de primeiro grau, classificação didática, intervalo PR maior que 0,20 segundos, normalmente indivíduos até de 40 anos, aí tem uma variação, tá? Crianças são mais curto o intervalo PR, tá? Mas ele não passa mais que 0,24 indivíduos idosos. Aqui estão para vocês um eletrocardiograma, que vocês prestem atenção na onda P, tá? Que tem uma duração maior que 0,20 segundos, maior que 5 quadradinhos para atingir o complexo QRS. Esse slide está feito para vocês decorarem o que é um BAV de primeiro grau. Tá? Bloqueio atrioventricular de segundo grau. Aí nós vamos dividir em dois tipos, um MOPTIS 1 e um MOPTIS 2. O que é a fisiopatologia desse bloqueio? Ocorrem falhas na condução atrioventricular de maneira que nem todos os estímulos atrás conseguem despolarizar os ventrículos. Ele é dividido em dois tipos, o BAV de primeiro grau ou de segundo grau. Está aqui o eletrocardiograma para vocês, o que é um BAV de primeiro e de segundo grau. BAV de segundo grau, e aí ele é dividido, tá? MOPTIS 1. É uma dificuldade crescente na condução do estímulo sinusal aos ventrículos, até que surge uma falha, também chamado fenômeno de Wenkeba. Decorre de um exagero decrescente no nó AV. Deu um prognóstico não ruim, não causa redução acentuada da frequência cardíaca, nem evolui para bloqueio atrioventricular de terceiro grau. Veja um eletrocardiograma. Eu tenho uma onda P, o intervalo PR vai aumentando, até uma hora que o intervalo PR não tem condução pela onda P, tá? E característica disso, eu vou ter um intervalo PR, tá? Sem onda P presente. O MOPTIS 2 decorre de uma lesão orgânica, aí já começa a ter um maior problema, tá? Então eu tenho um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, de segundo grau, do segundo grau vou dividir em dois, MOPTIS 1 e MOPTIS 2. O MOPTIS 1, um resumo clássico e fácil que eu aprendi, é aquele indivíduo, é o funcionário público antigo, desculpe se tem algum funcionário, ele vai chegando, um dia ele chega a 5 minutos, um dia ele chega a 10 minutos, um dia ele chega a 15 minutos, um dia ele não vem trabalhar. É o BAV de segundo grau, MOPTIS 1, um bloqueio no intervalo PR, tá? Ele não chega a conduzir o estímulo elétrico. Diferente do bloqueio MOPTIS 2, ele não tem o fenômeno do Wenkeba ali presente, tá? Eu vou ter uma alteração na condução mais acentuada do estímulo elétrico. O que é o traçado ali? O aparecimento súbito da condução do estímulo elétrico, também chamado MOPTIS 2 para 1, tá? Vejam que eu tenho duas ondas P conduzindo um QRS no slide azul. Então eu tenho uma onda PQRS, uma onda PQRS. No terceiro vem normal, a partir do quarto, duas ondas P produzindo um QRS, tá? Então eu tive uma frenagem importante, um estímulo passou vindo do átrio, outro não. Então não produziu o estímulo elétrico adequado. Um eletro para vocês verem, um BAV de segundo grau, tá? Olha lá, onda PQRS, PQRS, PQRS no último traçado. Ou seja, de repente, tá tudo normal. Aparece duas ondas P conduzindo um QRS. Da minha direita para a esquerda, o primeiro, o segundo, vocês veem que tem P mais P conduzindo um estímulo elétrico, tá? Então eu tenho uma frenagem na passagem de um estímulo elétrico, famoso BAV de segundo grau, MOPTIS 2.
Outro exemplo para vocês, olha lá. Intervalo, bloqueio atrioventricular do segundo grau, MOPTIS 2, tá? No caso aqui, a gente até vai classificar em avançado, que vira até o total, tem uma divergência de diagnóstico, tá? Mas vejam que tem ondas P's, geralmente duas, conduzindo um QRS, por isso que ele é chamado BAV MOPTIS 2. O que eu tenho de interessante? Uma variação no intervalo PR, tá? Então o intervalo PR tem uma alteração entre eles, que eu vou estar explicando para vocês adiante. Bloqueio atrioventricular de segundo grau 2:1. Olha lá, duas ondas P's para condução de um QRS. Para vocês olharem, diferenciando do BAV de primeiro grau ou também do segundo grau MOPTIS 1, onde eu tenho uma vez eu tenho uma parada súbita. Diferença entre o bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOPTIS 1, e do MOPTIS 2. Vamos lá, tipo 1. MOPTIS 1, geralmente a doença é nodal, tá? Existe o fenômeno de Wenckebach, exceto no 2:1. O QRS é estreito, o intervalo PR quase sempre está aumentando, então ele vai aumentando. É o famoso funcionário que vai chegando atrasado, tá? Chega a 5, chega a 10, chega a 15, um dia ele não vem, tá? E eventualmente tem bradicardia. O tipo 2, MOPTIS 2, tá? O problema é abaixo do nó atrioventricular ou riciniano, tá? Geralmente eu posso ter um bloqueio de ramo direito ou esquerdo. O intervalo PR geralmente é normal, tá? E constante no batimento. Então ali está diagnóstico diferencial. Intervalo PR sempre aumentado, tá? No segundo grau, MOPTIS 1, tipo 1, tá? Tipo 2, intervalo PR normal. Posso ter condução 2:1, 3:1. E o MOPTIS 2, ele tem um potencial de risco maior para ele evoluir para bloqueio atrioventricular total. O bloqueio atrioventricular total. Nesse caso, assim como o MOPTIS 2, eu tenho baixa da frequência cardíaca. Nele também eu vou ter bradiarritmias, tá? Os estímulos sinusais não conseguem despolarizar os ventrículos, ocorrendo então um assincronismo entre atividade atrial e ventricular. No eletro, o que a gente vai ter? Uma frequência ventricular baixa, em torno de 40 batimentos, e não vou ter uma correlação entre uma onda P e o intervalo QRS. O intervalo RR entre um pico do QRS e outro é normal, tá? Porém, vou ter complexos QRS alargado. Pessoal, eu fiz isso justamente para vocês decorarem o que é a diferença eletrocardiográfica de um traçado num BAV de segundo grau, MOPTIS 1, MOPTIS 2, MOPTIS 3, para vocês estarem aprendendo. Tá? BAV de terceiro grau, aqui ó, eletrocardiograma, tá? 3 ondas P's, 3 ondas P's, 2 ondas P's para um complexo QRS. Notem que tem a seta ali marcando que tem onda P caindo em cima da onda T, tá? Então ela não está tendo correlação com o batimento. Isso é um bloqueio atrioventricular de terceiro grau chamado total. Isso é um traçado eletrocardiográfico compatível com isso. Um outro eletrocardiograma, esse até de um paciente que recentemente, um paciente jovem, me procurou numa consulta de rotina. O quadro clínico dele, ele apresentava fadiga quando fazia esforço físico, ele é um paciente braçal, é um pedreiro, tá? E tinha episódios de síncope, pré-síncope, não chegou a desmaiar, ele me contou, tá? Mas ele tinha sensação de pré-síncope, tá? Hipertenso, não tomava medicamento que inibisse a condução do nó sinusal, nem atrioventricular, não tomava então classe de antagonista de cálcio, nem beta-bloqueador para tratamento, e ele fez um eletrocardiograma que mostrava uma frequência de 38. E vejam o que ele tem, uma não correlação da onda P com o QRS. Se vocês olharem ali na derivação V3, a onda P está em cima da onda T, e também nas outras derivações ela cai em cima do segmento ST, no traçado de baixo, tá? Duas ondas P conduzindo, uma frequência baixa, em torno de 38, fechou o diagnóstico para bloqueio atrioventricular total. Parece difícil? Não, não é difícil. É questão de ver, de decorar, de aprender, tá? São regras que têm que se assimilar, felizmente, para poder um bom aprendizado. Outro traçado eletrocardiográfico lá. Vamos analisar, eu tenho complexo QRS? Tenho. Mas o que está acontecendo? Eu tenho logo na última
traçado no D2, tá? Uma onda P para um QRS. Só que antes disso, ali naquele comecinho, eu tenho uma onda P grudada com o intervalo QRS, tá? Então ela não está tendo intervalo PR normal. Aí lá vem uma outra onda P com intervalo PR variável. Uma outra onda P que o intervalo PR aumenta, tá junto da T. Não está tendo correlação, essa onda P está caindo aleatória no ciclo cardíaco. Então ela está causando um bloqueio atrioventricular total, consequentemente vai ter repercussão clínica. Tá? Outro eletrocardiograma, tá? Onda P caindo aleatória, tá? Não conduzindo adequadamente. Toda onda P tem que conduzir um estímulo elétrico, tá? Então, ali no caso, essa onda P não está produzindo esse estímulo elétrico adequado, bloqueio atrioventricular total. Outro quadro, né? Nesse caso, o estímulo elétrico não foi conduzido dos átrios para os ventrículos. O que aconteceu? O ventrículo teve que começar a produzir o seu próprio estímulo elétrico. Vejam que a frequência diminui, a frequência está baixa e o complexo está alargado. Então, o complexo produzido lá a nível do sistema His-Purkinje que causa um aumento na duração do intervalo QRS. Então, por isso que ele caracteriza um bloqueio atrioventricular que é produzido pelo problema no nó atrioventricular e o estímulo vem do sistema His-Purkinje, aumentando a duração do QRS, causando essa morfologia no eletro. Como é que nós vamos tratar essas bradiarritmias? Tá? Nós temos que ver a causa, o que está causando isso. Então, o tratamento depende da causa. Se o paciente estiver tomando medicamentos que levam isso, suspender esses medicamentos, tá? Principalmente os bradicardizantes, tá? Digoxina, todos os antiarrítmicos citados, tá? Que muitas das vezes beta-bloqueadores e antagonistas de cálcio são usados para tratamento também da hipertensão. Tem que tomar um cuidado muito grande em associar medicamentos que agem controlando o batimento cardíaco e a pressão arterial. Então, cuidado com isso, com efeito excessivo de doses, tá? Avaliar o potencial de risco de isquemia miocárdica. Eu posso ter uma isquemia de uma artéria, aguda ou crônica, tá? Tratamento de doenças tiroidianas, tá? Então o hipotiroidismo clássico favorece isso, tá? E se eu tiver um quadro definitivo, uma situação que não tem reversão, tá? Por qualquer uma das situações, eu vou ter que fazer um implante de marca-passo para tratamento coadjuvante disso. Os marca-passos, todo mundo já ouviu falar, todo mundo talvez saiba o que é um marca-passo, são dispositivos, tá? Localizados a nível subcutâneo, implantados no subendocárdio, tá? Ou no subepicárdio, onde através de um gerador de impulso, ele controla a frequência cardíaca e o ritmo do coração. Ele vai controlar a frequência e o ritmo cardíaco. Se eu tenho uma frequência, eu vou estabelecer ele com uma frequência mínima, por exemplo, 80 batimentos. Não vai cair disso. Eu vou fazer o eletrocardiograma com 80 batimentos no mínimo. Ele pode taquicardizar, tá? Mas ficar abaixo de 80 não. Eu vou estabelecer que seja 60. Ele vai segurar o ritmo em 60. Por quê? O coração não consegue ter uma margem de mínimo de frequência própria dele. Aí eu preciso do marca-passo, tá? Os marca-passos eles têm indicações precisas, tá? Para as situações clínicas que envolvem baixo débito, tá? Para situações clínicas que não vai haver reversão da doença de base, tá? Às vezes eu tenho, por exemplo, eu estou tratando uma insuficiência cardíaca ou uma insuficiência coronariana, onde eu tenho que usar beta-bloqueador. Mas eu usei beta-bloqueador para esse paciente e esse paciente tinha uma frequência de 60, de 60 e poucos, de 70 até mesmo, e ele começou a ficar bradicárdico, abaixo de 50, com sinais de baixo débito. Bom, eu preciso do remédio para tratar a doença, eu preciso tratar a insuficiência cardíaca com beta-bloqueadores, tá? De repente eu preciso associar com outras drogas antiarrítmicas, amiodarona ou outras drogas. Vai lentificar a condução do estímulo elétrico, tá? Vai causar sintomas de baixo débito. O que eu preciso fazer? Dar um suporte eletromecânico. Então eu digo um marca-passo para terapêutica de suporte nisso. Eu tenho um paciente com uma doença coronariana, ele tem que tomar beta-bloqueador ou ele tem que tomar antagonista de cálcio, que deprime o nó AV, ou ambos, tá? Mas cai a frequência cardíaca, tá? Eu vou ter que usar, não tem uma causa de reversão? Não, o tratamento é somente esse.
ou ele tem uma doença associada degenerativa, tá? Eu vou entrar um marca-passo, um mecanismo de suporte para manter um ritmo indicado mínimo de batimento cardíaco, tá? Então eles têm as suas indicações, desde ser a forma monocameral, só para vocês saberem, tá? Como é que ele é introduzido no paciente, tem as suas indicações, depois que vocês podem estar procurando, quem tiver interesse. O bicameral, o multissítio, tá? Cada um é indicado para uma situação clínica relevante, tá? Que vai ter uma propriedade clínica aplicada. Os marcapassos lá, eles principalmente são indicados desde o bloqueio atrioventricular, segundo grau, MOPTIS 2, tá? Pode ser indicado quando eu tiver disfunção sinusal não sintomática. Então eu posso ter uma doença do nó sinusal, aquele primeiro slide que eu mostrei que tinha uma pausa importante, mesmo com o AP conduzindo, tá? E eu não conseguia ter nenhuma causa específica. Então uma bradicardia que eu não resolvia, sintomática, indica-se o implante de marca-passo. Se eu tiver um bloqueio atrioventricular, segundo grau, MOPTIS 2, porque eu tenho o MOPTIS 1, não precisa. O MOPTIS 2 precisa do marca-passo e o BAV total também precisa do marca-passo. Ou se eu tiver uma situação clínica que eu dependo de medicamentos que deprimem o nó AV, aí eu vou precisar de marca-passo se também estiver muito debilitado. Então essas são as indicações do marca-passo. Tá? As bradicardias, tá? Sempre tem que ser avaliada a possibilidade de reversão, então ser transitórias, tá? E avaliar o grau do bloqueio que esse paciente pode ter. Muitas das vezes a gente tem que abrir mão de exames complementares, o eletrocardiograma vai ajudar a mostrar muitas das vezes, mas muitas das vezes vai precisar fazer um Holter ou até mesmo um teste ergométrico, tá? Para avaliar se está acontecendo algum distúrbio de condução decorrente da clínica que esse paciente põe e aí avaliar a indicação do marca-passo em si. Um outro eletro aqui, no caso aqui, é um paciente com um marca-passo, então esse paciente tinha uma doença na condução do estímulo elétrico e foi necessário implante de marca-passo. O que que traduz isso? Uma onda P, uma espícula, na verdade não é onda P, é uma espícula, tá? Que é o marca-passo produzindo o estímulo elétrico, ativando o ventrículo. Então eu tenho uma espícula do marca-passo produzindo. Vocês notam que tem algumas coisas diferentes ali, tem uma extrasístole ventricular, um escape ventricular, como eu disse nas aulas anteriores, tá? Do paciente em si, mas ali eu tenho o ritmo do marca-passo, onde haveria onda P, eu tenho aquele traçado que é a espícula do marca-passo. Tá? Outro aqui, vejam que eu tenho uma espícula, tá? Uma linha perpendicular reta ao complexo QRS. Nesse caso, esse marca-passo ele é bicameral. O que tem de interessante? Onde havia o R do QRS, tem uma espícula, tá? Tem duas barras perpendiculares, tá? Paralelas, que estão marca-passo bicameral. O monocameral ele age a nível atrial, então ele vai fazer o estímulo funcionar do átrio para os ventrículos, perfeito? Então se eu tenho uma doença no nó sinusal ou não tão importante no nó atrioventricular, marca-passo unicameral. Se eu tenho uma doença que acomete os ventrículos e o problema está no nó AV, aí eu tenho um ventrículo debilitado, tá? Uma doença, uma insuficiência cardíaca, uma miocardite, e aí não consigo propagar através de todo o ventrículo o estímulo elétrico, eu vou colocar um cabo de eletrodo no átrio e outro no ventrículo para fazer o estímulo passar adequadamente, porque se eu colocar só numa região, não vai ter um sucesso terapêutico indicado, o estímulo elétrico não vai passar corretamente. Quando eu tiver um paciente com um déficit sistólico, a gente também indica esse tipo de marca-passo, que é o multissítio, então ele é multivariável, que eu posso estimular átrio, junção atrioventricular e fibra de risco Purkinje para ter uma melhor atividade elétrica também, tá? Quando que a gente vai fazer? Todo o tratamento eu tenho que responder a essas perguntas. Que arritmia que eu estou tendo? Essa arritmia tem repercussão hemodinâmica e clínica? E qual que é a causa dessa arritmia? Eu tenho que tentar saber isso para poder fazer o tratamento definitivo. Tá? Aqui estão as referências para vocês, espero que vocês possam ter aprendido. Tá? É uma forma bem rápida, tem a literatura nesses livros citados para vocês
consultarem a posterior. Procurei ser bastante amplo com eletrocardiogramas que caem em questão de prova, para vocês gravarem o que é o traçado de um bloqueio, tá? De uma disfunção, importante para vocês saberem. Agradeço pela atenção e até mais.